E aí vamos falar aqui do Eduardo Apio. Eu tava torcendo, vou ser sincero, tá? Para que essa história terminasse de uma outra maneira. Para que ficasse comprovado que o Eduardo Apio era maluco. Porque eu, enquanto jornalista, acharia a história muito mais legal. Agora, saber que há armação envolvendo a Lava Jato não surpreende absolutamente ninguém. E tá aqui a perícia disse que a voz da ligação que afastou o Eduardo Apio da Lava Jato não é dele. Será que a gente está diante de mais uma armação? De mais uma tentativa de forjar a história vindo da turma da República de Curitiba? Cara, eu conversei com o Pedro Serrano, isso eu posso dizer porque é público e notório, tá gravado, isso todo mundo viu. E ele disse que, de uma forma muito categórica, então assim, só para deixar claro, eu não estou assumindo, eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, eu estou dizendo aquilo que me foi dito pelo advogado de defesa do Eduardo Apio, que é o Pedro Serrano. Ele disse que o Apio não fez essa ligação, e ontem, e isso ele nos disse faz aí uns 5, 6 dias, ontem saiu uma perícia da defesa do Apio, que diz que a perícia apontando uma série de problemas na perícia da PF, de incongruências, de que do porquê que, por exemplo, sequer o celular do Apio e do Malucelli foram retidos e periciados, nada disso foi feito. Dizendo que o próprio afastamento do Apio foi feito de maneira muito apressada. Então, a gente sabe, né, Helder, o modus operandi da Lava Jato. Eu vou deixar por isso mesmo, para evitar qualquer tipo de problema para o canal e para mim. Eu sei que eu falo isso com muita frequência. E o Pedro Serrano até explicou porque que o Apio não se explicou naquele momento, né? Ele falou, não, o Apio não deu nenhum tipo de declaração naquele momento. A gente estava esperando aí um parecer técnico, né? Teve um parecer técnico que foi assinado pela Fonética da Universidade Federal de São Carlos, aqui em São Paulo, que disse que a voz não é de Eduardo Apio, naquela ligação, seria uma ligação para o filho do Malucelli, né? Era uma ligação para o filho do Malucelli, uma suposta ameaça, certo? Certíssimo. Uhum. O que também é complicado, porque teria que ser um erro muito crasso, hein, Helder? Uhum. Um juiz, cara, que tá lidando com esse tipo de gente, se passar por outra pessoa, fazer uma ligação daquela, a troco do quê, mano? Então, assim, sim, não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas a gente sabe que o Boquinha de Toca CD não é flor que se cheira nem de longe, né, mano? A gente sabe muito bem que tudo que envolve o Boquinha de Disquete, que eu não vou falar o nome para evitar problemas, vocês sabem de que nós estamos falando, é extremamente complicado e caracteriza, assim, métodos mafiosos, podemos dizer, né? Tem esse tipo de coisa aí. Então, vamos ver, o pé em que isso está agora é que o Apio deve ser reconduzido ao comando da 13ª Vara de Curitiba e cabe agora aprofundar as investigações. Quem é que fez essa perícia? Quem é que assina essa perícia na PF? Por que o celular do Apio e o celular do filho do Malucelli filho lá, não foram periciados? Por que o Apio foi afastado de forma tão assodada? Justo no momento em que ele estava permitindo, conduzindo aí os depoimentos do Tacla Duran, que é uma pessoa que faz acusações seríssimas contra o Sérgio Moro, de extorsão, e que diz ter provas. Eu conversei com juristas seríssimos que disseram, eu vi as provas. E isso eu não vou fazer porque não foi gravado e eu não pedi autorização. Não por nada, não, mas eu não pedi autorização para essa pessoa para citar o nome dela nessa live. Uhum. E que me disse, essas provas existem. Eu vi as provas, eu garanto que existem. São depósitos, são conversas, ou seja, existe materialidade, cara. E aí, de repente, acontece isso. O cara já estava gravando o Helder. Isso que é muito louco também, né? Você já recebe uma ligação gravando? Isso não acontece.
Pera só um pouquinho, que agora o Helder Maldonado vai me tentar dar um golpe e eu preciso estar bonitinho para gravar. Ah, fala sério, mano. Entendeu? Isso não acontece, né? Não existe isso, não existe de forma alguma, a menos que o Eduardo Apio já tivesse ali metido outros trotes no filho do Malucelli e falasse, não, pô, o cara tá aqui todo dia me ligando e metendo trote, quer ver? Vamos pegar ele agora. Mas não, foi uma única ligação, ao que consta, e que foi gravada. Olha só que coincidência, bem naquele momento a ligação está sendo gravada. Então, é difícil até de acreditar nessa abordagem, muito difícil de acreditar. E aí você vê, né, o Sérgio Moro, que tá até meio sumido depois dessa história do Apio, teve a história também do Tony, né, Tony, como é o nome do cara? É Tony Garcia, que a gente pesquisa no YouTube e no Google, os primeiros resultados é um cantor e produtor musical porto-riquenho, que nada tem a ver com o Sérgio Moro, tá? Tony Garcia, que a gente tá falando, é outro. É o Tony Garcia, um playboy lá do Paraná, que também falou, né, que o Moro, ele chantageava instâncias superiores no Paraná, chantageava políticos, empresários, e quando ele não conseguiu o que queria, podia mandar uma pessoa até para a cadeia ao arrepio da lei. Não que isso surpreenda alguém. Surpreende você esse tipo de conduta do Sérgio Moro, que é descrita pelo Tony Garcia, não estou inventando aqui, é o Tony Garcia que fala, para mim não surpreende nada. Vou até mostrar aqui, ó, o vídeo, e depois vou mostrar o Valdemar, da Costa Neto também, falando do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tá meio quietinho desde então. Esse aqui é o vídeo, ó. Os caras ligam, o suposto Eduardo Apio, que é também aí, que entra, né, naquela categoria de fonte suposta, suposto irmão de Arnaldo César Coelho, e agora suposto Eduardo Apio, que não é o Eduardo Apio, de acordo com a perícia da Universidade Federal de São Carlos. Vamos ver aqui, ó. Gonçalves, que o senhor pode ligar novamente para cá, não há problema nenhum. Eu só preciso que o senhor passe o telefone ou passe o contato para o doutor Marcelo Malucelli em relação aos extratos aqui de imposto de renda referente aos filhos. É uma coisa do passado, é um resíduo do passado que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Entendi, mas olha, me desculpe. Me desculpe, o senhor está ligando sem ID do chamador, eu não faço ideia quem seja. Mas o senhor, tudo bem, mas consta o senhor aqui como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número, então nós estamos ligando para isso. Mas assim, eu não... essa história está bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas se o Marcelo... Como é que eu teria o seu telefone aqui? É uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente para o seu pai, não tem problema. Ligo no tribunal, não há problema nenhum. Então acho melhor o senhor fazer isso, né? Então eu faço isso diretamente para o seu pai e passo. Eu só não queria incomodar que aqui consta o seu número, o seu nome, seu CPF e a questão de resíduos do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Mas se o senhor prefere assim, nós estamos só utilizando aqui um sistema aqui via Skype para economizar valores da Justiça Federal. Se não aparece, é só por isso. Mas eu ligo para ele diretamente, não há problema. Assim, é que o senhor ligou e falou... O senhor ligou e falou, eu gostaria de falar com o Marcelo Malucelli. Agora o senhor está falando que aparece aí que eu sou filho. Então, assim, fica meio ambíguo, né? Até a... O contato que tem do Dr. Marcelo Malucelli deve ser um contato antigo. Aparece o seu telefone, então por isso que nós estamos ligando. Não, esse número nunca foi do Marcelo Malucelli, senhor. Me perdoa. Também, assim, eu faz muito tempo já que eu também não tenho qualquer tipo de cooperação de convênio junto à Justiça Federal por conta de dependência de servidor. Eu já sou maior de idade faz tempo e não tenho convênio algum. Não, sim. Mas aqui, sim, isso aqui é uma data antiga. O senhor tem 28 anos de idade, isso aqui deve ter feito de coisa de mais de 10 anos atrás, com certeza 10, 15 anos atrás. Pelo menos aqui as datas que refere aqui, 2001, 2002, isso é coisa antiga. Então tá bom. Então o senhor entra em contato com ele, beleza? Não faz nem sentido um negócio como esse. Não é nem ameaça para começo de conversa. Vamos supor, foi o Eduardo Apio.
Eduardo Apio foi lá, usou ópio, Eduardo Apio usou ópio, ficou muito louco e ligou para o filho do Malucelli. Não faz sentido essa abordagem, não faz o menor sentido. Até porque ele não grava num aplicativo que registra automaticamente a ligação. Ele é gravado por um outro celular. Parece aquelas histórias do PCC do Gugu. Eu não sei, cara. Tem a história inteira é muito estranha. Eu não me atrevo a dizer se essa voz é do Apio ou não. Acho que não cabe a gente fazer isso. Agora não, você tem razão. Não é perito, né? Exatamente. Agora, e até existem peritos dizendo que um perito da Polícia Federal dando nível mais 3, que é quase certeza de compatibilidade absoluta, e outro dizendo que não, que a voz ali não os elementos oferecidos ali não caracterizam que a voz é do juiz Eduardo Apio. Então, até os peritos, tem uma guerra de narrativa até entre os peritos. Agora, que toda a história é muito estranha, isso, com relação a isso, não resta dúvida. Que toda a história do afastamento do Eduardo Apio vem num timing extremamente adequado para o Sérgio Moro, também não resta dúvida. Então, agora vamos ver quais que são as cenas do próximo capítulo aí, Nelder. Agora, de fato, é difícil de engolir essa parada, velho. Muito difícil, muito difícil. Imagina só, né? Um juiz se colocando nessa posição de fazer um telefonema totalmente confuso, e o pior, né? Ser gravado bem na hora que a ligação cai, e não foi uma ameaça, mesmo que tivesse sido ele, eu não acredito que seja, mas vamos esperar o desenrolar da história aí. Não teria cabimento essa ligação não tem cabimento, ela não tem base, não é uma ameaça clara, não é uma tentativa de extorsão, não é tentativa de extração de informações relevantes ao desembargador, não é nada, cara, é um papo meio maluco, além de tudo, e o cara fala que tá ligando via Telegram para poupar recursos da Justiça Federal. Peraí, meu irmão. Não é o postinho de saúde de Catolé do Rocha. Justiça Federal do Paraná. Os caras não tem que ficar ligando pelo Telegram, não. Não é assim, não. Não é assim, não. Tá? Tem dinheiro. O que não falta é dinheiro no judiciário brasileiro. Peraí. Muito difícil de convencer essa história aí. Vamos esperar, né? Sabe quanto custa o judiciário brasileiro por ano, já que você trouxe esse dado? Não, número exato eu não sei. 100 bilhões. Ele tem que ficar ligando pelo Telegram ainda? 100 bilhões por ano. 100 bilhões. Acho que para algo em torno aí de 16 mil, algo como 16, 18 mil profissionais, entre magistrados, etc. e tal. 100 bilhões. B de bola é o quanto custa o judiciário brasileiro. Se eu não me engano, é o judiciário mais caro do mundo. Assim, proporcionalmente, tá? Existem estruturas maiores, por exemplo, a estadunidense é maior, mas proporcionalmente, se eu não me engano, salvo raro engano aqui, é o judiciário mais caro do mundo. Então, e aí tem que ficar ligando pelo Telegram para perguntar pro Malucelli aí sobre imposto de renda a restituir. Até a conversa é bastante confusa, né?